Seguindo aqui a nossa explanação, Oliver Wendell Holmes certa vez diz: gosto de pagar tributos porque com ele compro civilização. Como eu falei anteriormente, certamente o tributo dentro da sociedade humana ele representou um salto, tá? Um salto evolutivo na perspectiva da sociedade. Aqui não vou entrar em aspectos históricos da tributação, mas certamente hoje, em razão desse aspecto do princípio da solidariedade de todos para com todos, o tributo se define como um dever fundamental e está inserido na nossa Constituição entre as nossas liberdades. É interessante a gente observar que nós não encontraremos no nosso texto constitucional a disposição que determina que o cidadão é obrigado a pagar tributo. Pelo contrário, nós vemos uma disposição inversa, né? Não pode o poder público exigir tributos sem que sejam observadas algumas regras, entre elas o aspecto da legalidade tributária, tá? Que ninguém pode ser obrigado a pagar tributos sem lei que o estabeleça, né? Um princípio geral da legalidade que todos nós conhecemos. Mas esse dever fundamental está presente na nossa Constituição de forma implícita e entre as nossas liberdades, de uma forma geral. E ela surge já lá com a Declaração dos Direitos Humanos, né? E certamente a tributação como nós temos estabelecida, não no formato, porque hoje nós pagamos uma quantidade enorme de tributos, mas ela serve como a tributação, né, serve como um princípio fortalecedor dos demais princípios, ou uma regra de fortalecimento dos princípios democráticos. Entre eles, nós podemos citar a forma republicana de governo, federalismo, o regime democrático, o respeito à cidadania, a valorização da dignidade da pessoa humana e do trabalho, entre outros. Então nós temos que ter a compreensão que um Estado sem tributo ele não consegue garantir direito algum, né? E sobre esses aspectos, é importante a gente ter em mente que o nosso Estado, o Estado brasileiro, garante infinidades de direitos, e isso está intimamente relacionado com receita. E a única fonte de receita propriamente dita hoje nos tempos né, atuais que o Estado dispõe está relacionado mesmo à questão tributária. É o povo que tem que contribuir para isso, né? A tributação será mais eficaz com a obediência das regras que disciplinam, sendo fundada no reconhecimento da aceitação e não ainda imposição. O problema é que este fundamento está intimamente relacionado com outro aspecto da devolução, do quanto o governante devolve à sociedade, tá? É importante ter em mente que um Estado sem recursos não consegue garantir direito algum, em que pese a gente veja hoje a precariedade dos serviços públicos e de uma forma ou outra a população se vê forçada a contribuir cada vez mais, né? E esses direitos que estão lá no texto constitucional não são levados à efetividade na proporção e na dimensão como foi colocado pelo legislador constituinte. Então a gente tem que ter essa ideia, né? E hoje, neste atual conceito de sociedade moderna, né, o tributo certamente é um preço, é visto como um preço da cidadania, né? Winston Churchill, uma certa vez, ele colocou que as obras públicas não são construídas com o poder miraculoso de uma varinha mágica, são pagos com fundos arrecadados dos cidadãos, né? O problema é a quantidade de tributo que é arrecadado e a quantidade de serviços e qualidade que os mesmos possuem quando entregue à população. Isso nos dá uma sensação de impotência, né, perante os nossos governantes e perante as repartições públicas de forma geral. Infelizmente a gente vê isso, né? O tributo é imperativo, a gente precisa ter essa ideia, porque ela decorre do poder de tributar do Estado, um poder que decorre da própria organização social, né? E certamente na atual construção de uma sociedade como nós temos hoje, se ele for suprimido, certamente levará à ruína ao modelo que nós temos. Por isso que eu falei na parte inicial, que uma reforma tributária que se pretende eliminar fardos sobre o cidadão, fatalmente deverá rever o nosso modelo de Estado. E principalmente o que a sociedade deseja que esse Estado entregue, né, nas suas várias fases, né? E não dá simplesmente para suprimir a carga tributária. Nós estamos vivendo um momento no país em que nós estamos reformando uma casa começando pelo telhado, quando na verdade nós deveríamos estar vendo primeiro os seus alicerces, né?